Primavera. Início da década de 30 da Era Comum. Jerusalém. Fora dos muros da cidade, em colina rochosa chamada Gólgota, 3 cruzes se erguem contra o céu. Crucificação. Método romano de execução pública. Não o mais rápido, não o mais limpo, mas o mais eficiente para enviar mensagem que todos entendem. Desafie Roma, morra devagar, morra em público, morra como exemplo. Soldados romanos vigiam, entediados. Isso é rotina. Mais 3 corpos, mais 3 problemas resolvidos. Amanhã haverá outros, sempre há outros. Roma executa milhares todos os anos, em todas as províncias, por todos os motivos. Ladrões, assassinos, rebeldes, pregadores problemáticos. A cruz é ferramenta política, não religiosa. É statement de poder. É lembrança física do que acontece quando você esquece quem manda. Para os soldados ali presentes, este é apenas mais um dia de trabalho. 3 homens morrendo. Um deles, pregador local, que incomodou as autoridades. Nada excepcional, nada memorável. Eles não sabem, não podem saber, que estão participando do maior erro estratégico da história de Roma. Porque naquele dia, naquela colina, com aquele corpo específico pendurado no madeiro, Roma achou que estava encerrando um caso, eliminando mais um problema, restaurando ordem, fazendo exatamente o que sempre fez, com eficiência brutal. Na verdade, estava abrindo o processo que nunca mais conseguiria controlar. Deixemos algo claro desde o início. Este não é sermão, é história. Não estamos debatendo fé ou teologia, estamos analisando o impacto histórico. Como um movimento religioso transformou o império, como ideia sobreviveu à execução, como erro administrativo romano mudou civilização ocidental. Se você procura confirmação religiosa ou ataque à religião, está no lugar errado. Aqui é história social e política, mecanismos de poder, consequências não intencionais, processos que moldaram o mundo. E processo que começou naquela colina é um dos mais extraordinários que a história já registrou. Roma dominava territórios, leis e espadas, sabia quebrar ossos, conquistar províncias, esmagar rebeliões. Fazia isso melhor que qualquer império anterior. Transformar a violência organizada em ciência exata. O que Roma não dominava eram ideias. Não sabia como matar conceitos. Não entendia que algumas coisas se espalham mais rápido quando você tenta suprimi-las. Não imaginava que martírio pode ser a arma mais poderosa que uma legião. E naquele dia de primavera, sem perceber, sem querer, sem entender o que estava fazendo, Roma criou exatamente isso. Mártir cujo nome atravessaria séculos. Ideia que sobreviveria ao próprio império. Movimento que transformaria completamente o mundo que Roma construiu. A pergunta que este episódio responde é puramente histórica. Por que esse homem específico, entre milhares executados, mudou tudo? Como um pregador sem exército, sem riqueza, sem poder político, morto da forma mais humilhante possível, conseguiu algo que nenhum general romano conseguiu? E por que Roma, que venceu todas as guerras, perdeu para uma ideia nascida numa província insignificante? Bem-vindo a um episódio especial do Ecos da História. Hoje não falamos de batalhas ou conquistas, falamos do momento em que o maior império do mundo cometeu o erro que não conseguiu corrigir. Porque quando você domina pela força, eventualmente encontra algo que a força não consegue destruir. E Roma acabou de encontrar. Para entender o que aconteceu naquela colina em Jerusalém, precisamos primeiro entender o sistema que colocou aquele homem lá. Roma, no século I da Era Comum, não é mais república instável lutando por sobrevivência. É império consolidado. A maior máquina de poder que o mundo mediterrâneo já viu. Pax Romana, chamam. Paz romana. Mas paz aqui não significa ausência de violência. Significa ausência de resistência organizada. Significa que você pode viajar de Jerusalém a Londinium sem medo de bandidos nas estradas, porque Roma matou todos os bandidos. Significa que comércio flui livremente, porque Roma esmagou todos que tentaram interromper o comércio. É paz imposta, paz comprada com sangue.
paz mantida através de medo cuidadosamente calibrado. O império é multicultural por necessidade, não por escolha. Dezenas de povos, centenas de dialetos, milhares de deuses locais. Roma permite tudo isso, até incentiva. Diversidade cultural facilita controle, desde que todos entendam a hierarquia fundamental. No topo, Roma, sempre Roma. Abaixo, todos os outros, arranjados em camadas cuidadosamente definidas por cidadania, classe e riqueza. A ordem romana baseia-se em 3 pilares simples: força, medo e status. Força. Legiões estacionadas em todas as províncias importantes, sempre prontas, sempre visíveis. Presença militar constante, lembrando quem possui poder real. Medo. Punições públicas, execuções exemplares, cruzes nas estradas, cidades inteiras destruídas quando necessário. Mensagem clara: obedeça ou seja esmagado. Status. Sistema complexo de privilégios baseado em cidadania romana. Quem tem cidadania tem direitos, quem não tem é súdito. A diferença determina se você pode ser crucificado sem julgamento ou não. E religião. Roma é pragmática quanto a deuses. O panteão romano já absorveu divindades de dezenas de povos conquistados. Zeus virou Júpiter. Cultos egípcios florescem em Roma. Mistérios persas atraem seguidores. Deuses judaicos são tolerados, embora estranhos por serem invisíveis e únicos. Roma não se importa com o que você acredita, importa-se com o que você faz. Você pode adorar qualquer deus, desde que também participe dos rituais imperiais, desde que reconheça a divindade do imperador, desde que sua religião não questione a autoridade de Roma. Religião romana é instrumento político, não busca espiritual, é cola social, é teste de lealdade, é forma de integrar povos diversos sob autoridade única. Tolerância religiosa existe, mas tem limites precisos. Quando religião vira rebelião, quando fé se transforma em desafio político, quando devoção compete com lealdade ao imperador, a tolerância acaba, rapidamente, violentamente. E isso nos leva à Judéia. Província pequena, economicamente irrelevante, militarmente insignificante, mas politicamente, pesadelo administrativo constante. Judeus são diferentes, recusam-se a participar de cultos imperiais, alegam que seu Deus proíbe. Roma permite exceção, afinal são minoria em província marginal, não vale criar crise maior. Mas a Judéia é instável, sempre instável. Governadores romanos aprendem rapidamente que governar Judéia não é como governar Gália ou Espanha. Aqui, qualquer decisão errada pode explodir em violência. Qualquer ofensa religiosa pode virar rebelião. E rebeliões na Judéia acontecem, frequentemente. Roma tolera deuses, centenas de deuses, milhares se necessário. Mas Roma não tolera desobediência, não tolera desafio, não tolera qualquer coisa que cheire a independência. E a Judéia, com sua religião única, seu Deus invisível, sua teimosia em não se curvar a ídolos imperiais, está sempre um passo de cruzar essa linha. É nesse mundo, império consolidado, paz imposta, tolerância condicional, província instável, que nosso pregador surge. E Roma, acostumada a resolver problemas com eficiência brutal, está prestes a aplicar solução que sempre funcionou antes. Mas desta vez, algo será diferente. Judéia, século I. Território menor que muitas províncias romanas, mas complexidade política que envergonharia regiões 10 vezes maiores. Imagine tentar governar lugar onde religião, política, identidade nacional e esperança messiânica se fundiram em uma coisa só, onde cada decisão administrativa pode ser interpretada como blasfêmia, onde população inteira espera a intervenção divina que os livre de você. É isso que governadores romanos enfrentam, diariamente. A Judéia está ocupada militarmente. Legiões não precisam estar em todos os cantos, a ameaça de sua presença basta. Fortaleza Antônia domina Jerusalém. Cesareia serve como capital administrativa. Guarnições menores controlam pontos estratégicos. Mas ocupação militar é apenas superfície. Abaixo, correntes políticas e religiosas se chocam constantemente. Os saduceus, elite sacerdotal,
Controlam o Templo de Jerusalém, coração espiritual e econômico do judaísmo. Pragmáticos, acomodados, colaboram com Roma porque a alternativa seria perder tudo. Não acreditam em ressurreição, em vida após morte, em recompensas celestiais. Focam no aqui e agora. E no aqui e agora, Roma venceu. Melhor administrar derrota do que ser esmagado por resistência suicida. Os fariseus, estudiosos da lei judaica, populares entre classes médias e baixas, acreditam em ressurreição, em justiça divina, em vida além da morte. Isso os torna perigosos para Roma. Quem acredita em recompensa celestial teme menos punição terrena. Mas não são revolucionários, são reformadores. Querem purificação religiosa, não guerra contra Roma. Por enquanto. Os zelotes, esses sim querem guerra. Facções radicais dispostas a matar e morrer pela libertação da Judéia. Assassinam colaboradores, atacam soldados romanos, praticam terrorismo urbano. Para eles, ocupação romana é ofensa contra Deus que só pode ser lavada com sangue. E há outros grupos menores. Essênios vivendo em comunidades isoladas, esperando o fim dos tempos. Herodianos apoiando dinastia local fantoche de Roma. Samaritanos odiados por todos. Cada facção com agenda própria, teologia própria, visão própria de como o judaísmo deveria ser. Mas há algo que une quase todos, atravessando divisões sectárias: messianismo. Esperança profundamente enraizada de que Deus enviará libertador, ungido, Messias, figura que restaurará reino de Israel, expulsará ocupantes, estabelecerá reinado de justiça. Para romanos, isso soa como fantasia religiosa inofensiva. Não entendem que messianismo judeu não é apenas esperança espiritual. É esperança política, é resistência ideológica, é recusa coletiva de aceitar status quo como permanente. E isso significa que qualquer pregador carismático que junte multidões e fale sobre reino, automaticamente vira suspeito. Não importa se ele está falando de reino espiritual, multidões não fazem distinções teológicas finas. Multidões ouvem reino e pensam em libertação, pensam em independência, pensam em fim da ocupação romana. A história recente prova o perigo. Décadas antes, Judas da Galileia liderou rebelião contra censo romano, foi esmagado, seguidores crucificados aos milhares. Teudas proclamou-se profeta, prometeu dividir Rio Jordão. Autoridades romanas o decapitaram, dispersaram os seguidores. Um egípcio anônimo reuniu milhares no Monte das Oliveiras, prometendo derrubar muros de Jerusalém com uma ordem divina. Procurador Félix massacrou a multidão. Padrão claro. Pregador carismático surge, reúne seguidores, promete libertação ou milagre, Roma esmaga o movimento, executa líder, dispersa a multidão. Problema resolvido. Até o próximo. Governadores romanos da Judéia vivem em estado de paranoia justificada. Qualquer ajuntamento pode virar rebelião. Qualquer pregador pode ser o próximo Judas da Galileia. Qualquer festival religioso pode explodir em violência. E Jerusalém, durante Páscoa judaica, caldeirão prestes a transbordar. Cidade que normalmente abriga 40 mil pessoas, incha para 200 mil ou mais. Peregrinos de toda a província e além. Energia religiosa intensificada, memória coletiva de libertação do Egito, libertação que Deus já operou uma vez, pode operar novamente. Governadores triplicam a guarnição durante Páscoa, vigiam movimentos estranhos, prendem preventivamente qualquer um que pareça problemático, porque sabem que aqui, neste lugar, nesta época, qualquer faísca pode iniciar incêndio. E está prestes a surgir pregador que não é apenas faísca. É algo que Roma nunca encontrou antes. Alguém que fala de reino, mas não organiza exército, que atrai multidões, mas prega não violência, que desafia autoridades, mas não com espadas. Roma sabe esmagar rebeliões armadas, faz isso há séculos. Mas e quando o desafio vem de outro lugar? Quando a ameaça não é militar, mas ideológica? Quando a arma não é violência, mas significado? Estamos prestes a descobrir que Roma não tem resposta para isso. Jesus de Nazaré surge em contexto que acabamos de descrever. Província instável, expectativas messiânicas,
ocupação romana, facções competindo, governadores paranoicos, e começa a pregar. Para entender por que isso se tornou ameaça que exigiu eliminação, precisamos despir a figura de camadas teológicas posteriores e olhar o que autoridades da época viram. Viram homem. Aproximadamente 30 anos, Galileu, carpinteiro de formação, que abandonou ofício e família para pregar publicamente. Pregação pública. Espaços abertos, praças, colinas, margens de lagos, não em sinagogas controladas por autoridades estabelecidas, não em espaços privados fáceis de monitorar, em público, onde qualquer um pode ouvir, onde multidões se formam naturalmente. E multidões se formam, centenas, às vezes milhares, pessoas largando o trabalho para ouvi-lo, seguindo de cidade em cidade. Comportamento que autoridades sempre associam com perigo. Multidão é poder não controlado. Multidão pode virar exército. Multidão pode virar motim. Qualquer administrador romano experiente sabe dispersar multidões antes que cristalizem em movimento organizado. Mas há algo diferente neste pregador. Ele usa linguagem simples, direta, perigosamente acessível. Não fala como escribas que debatem detalhes legais em aramaico técnico. Não fala como sacerdotes que mantêm mistério religioso através de ritual complexo. Fala como camponeses falam. Usa metáforas agrícolas, parábolas sobre vinhas, sementes, pescadores, pastores. Qualquer pessoa, educada ou não, entende perfeitamente o que ele diz. E o que ele diz? Reino. Fala constantemente sobre reino. Reino de Deus está próximo. Reino de Deus é como buscai primeiro o reino. Para ouvidos romanos, isso soa exatamente como pregação revolucionária. Reino implica rei. Rei implica autoridade política. Autoridade política que não é Roma é rebelião. Não importa que ele diga, meu reino não é deste mundo. Multidões não fazem distinções filosóficas finas. Ouvem reino e esperam libertação política. Mas há mais. Ideias que minam fundamentos do sistema romano. Igualdade espiritual radical. Todos são filhos de Deus. Não apenas judeus, não apenas homens livres, não apenas cidadãos. Todos. Escravos, prostitutas, cobradores de impostos, leprosos, mulheres, crianças, gentios. Roma funciona através de hierarquia rigorosa. Cidadão acima de não cidadão. Homem livre acima de escravo. Patrício acima de plebeu. Homem acima de mulher. Autoridade flui de cima para baixo. Jesus inverte isso. Declara a dignidade inerente, que não depende de status social. Trata marginalizados como iguais. Come com pecadores. Toca leprosos. Conversa publicamente com mulheres. Cada ação é micro-rebelião contra a ordem estabelecida. E a fonte de autoridade que ele alega não vem de estudos em Jerusalém, não vem de linhagem sacerdotal, não vem de aprovação de líderes religiosos, não vem de nomeação romana. Vem diretamente de Deus, alega. Autoridade que não passa por mediadores humanos, que não precisa de validação institucional, que não depende de estruturas de poder existentes. Isso é deslegitimação sistêmica. Subverte toda a cadeia de autoridade, religiosa e política. Quando ele entra no templo e expulsa comerciantes, não está apenas protestando contra a corrupção, está atacando simbolicamente a instituição central do judaísmo, instituição que colabora com Roma, instituição que saduceus controlam. Quando cura no sábado e defende discípulos que colhem grãos no dia sagrado, não está apenas discordando de interpretação legal, está reivindicando a autoridade para redefinir lei, autoridade superior aos guardiões tradicionais da lei. Quando diz, ouvistes que foi dito, mas eu vos digo, está se colocando acima da tradição, acima dos profetas, acima de Moisés. É blasfêmia para autoridades religiosas, é subversão para autoridades políticas. E a entrada em Jerusalém, gesto político inconfundível, montado em jumento, símbolo messiânico específico da profecia de Zacarias, multidões gritando, Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor.
ramos de palmeira, símbolo nacional judaico usado em revoltas anteriores. Não importa que ele esteja montado em jumento humilde, não em cavalo de guerra. Não importa que pregue a paz, não violência. O simbolismo é claro para qualquer um familiarizado com expectativas messiânicas judaicas. Ele está se apresentando como libertador esperado, como rei legítimo, como figura que restaurará Israel. Governador romano, vendo isso, não precisa de análise teológica profunda. Vê um padrão reconhecível: pregador carismático, multidões entusiasmadas, reivindicação messiânica, entrada triunfal na capital. Checklist completo de movimento messiânico perigoso. E movimento messiânico precisa ser esmagado antes que ganhe momento impossível de conter. Jesus não organizou exército, não acumulou armas, não treinou guerreiros, não planejou assalto a guarnições romanas, mas organizou algo mais perigoso para a ordem estabelecida: sentido. Ofereceu narrativa alternativa, onde a dignidade não depende de status social, onde poder não vem de força, onde a autoridade não flui de Roma ou templo, mas de uma relação direta com o divino. Narrativas alternativas são mais perigosas do que espadas. Espadas Roma sabe combater. Narrativas minam fundamentos do sistema sem disparar uma flecha. E por isso, Jesus precisa morrer. Não por ser blasfemo. Roma não se importa com blasfêmias contra deuses locais. Não por quebrar leis judaicas. Roma deixa judeus lidarem com questões religiosas internas, mas por representar um tipo específico de ameaça que Roma aprendeu, através de experiência sanguinária, a eliminar preventivamente. A decisão de matá-lo não será emocional, será administrativa, fria, racional. Mais um problema, mais uma solução, mais um corpo na cruz. Roma fez isso milhares de vezes. Sempre funcionou. Até agora. Se você está acompanhando até aqui, é porque essa história importa, e ela só está começando. Aqui, a história não acelera. Ela prende a respiração. A última semana antes da Páscoa. Jerusalém ferve com peregrinos. Tensão no ar é quase física. Governador romano Pôncio Pilatos veio de Cesareia especificamente para supervisionar festividade. Sempre vem durante Páscoa. Festival que celebra a libertação de opressores estrangeiros, não é momento para deixar cidade sem supervisão romana direta. Pilatos não é vilão de melodrama. É administrador romano fazendo o trabalho que administradores romanos fazem: manter ordem em província difícil. 5 anos governando Judéia já lhe ensinaram lições valiosas. Judeus são diferentes de outros povos conquistados, mais teimosos, mais dispostos a morrer por questões religiosas que romanos consideram triviais. Provocá-los desnecessariamente cria problemas, mas demonstrar fraqueza cria problemas maiores. É equilíbrio delicado, e Pilatos não é particularmente hábil em equilíbrios delicados. Histórico dele inclui incidentes que quase causaram rebeliões. Trouxe estandartes com imagem do imperador para Jerusalém, ofensa grave contra a proibição judaica de imagens. Teve que recuar quando milhares de judeus deitaram pescoços diante de soldados, preferindo morte à aceitação de ídolos. Usou fundos do templo para construir aqueduto, provocou protestos que ele esmagou violentamente. Homem sem paciência para nuances teológicas, homem que resolve problemas da forma que romanos sempre resolveram: força. E agora, líderes judaicos trazem problema novo. Pregador galileu chamado Jesus está causando distúrbios. Entrou em Jerusalém cercado de multidão entusiástica. Invadiu o templo e expulsou comerciantes violentamente. Continua pregando publicamente, atraindo massas, falando sobre reino. Sumo sacerdote Caifás, nomeado por Roma e mantido no poder por cooperação com ocupantes, está nervoso, muito nervoso. Caifás entende o jogo. Sobrevivência dele e de toda a elite sacerdotal depende de manter paz. Se houver rebelião, Roma esmagará Jerusalém, destruirá templo, eliminará a aristocracia sacerdotal que falhou em controlar a população. Melhor sacrificar um homem do que arriscar nação inteira. Cálculo político puro.
cínico, mas racional. E Caifás vem argumentar esse ponto com Pilatos. Jesus não é apenas pregador irritante, é ameaça real. Reúne multidões, fala sobre reino, aceita a aclamação messiânica, desafia a autoridade do templo e faz tudo isso durante Páscoa, quando Jerusalém está lotada de peregrinos e a tensão está no máximo. Pilatos ouve, reconhece padrão familiar. Já viu isso antes? Pregadores carismáticos surgem periodicamente. Alguns são loucos inofensivos, outros se tornam Judas da Galileia ou Teudas, líderes de movimentos que Roma teve que esmagar sangrentamente. Qual categoria este Jesus representa? Investigação rápida confirma. Multidões grandes seguindo, linguagem messiânica, entrada triunfal, distúrbio no templo, todos sinais clássicos de movimento messiânico em formação. Mas também, sem armas aparentes, pregação de não violência, nenhuma organização militar visível. Ambíguo, talvez apenas pregador excêntrico que dispersará naturalmente após festival, talvez um núcleo de movimento que crescerá até exigir intervenção militar custosa. Para Pilatos, não há benefício em esperar para ver. O risco de esperar é muito alto. Se o movimento explodir em rebelião, carreira dele acaba, talvez vida também. Eliminar preventivamente custa quase nada, mais um judeu morto em uma província onde judeus morrem frequentemente. 3 dias de distúrbio menor versus possibilidade de guerra civil. Cálculo simples, escolha óbvia. E líderes judaicos facilitam eliminação trazendo acusações que justificam intervenção romana. Não apenas blasfêmia, crime religioso que não interessa a Roma, mas sedição, alegação de realeza, ameaça à ordem pública. Encontramos este homem pervertendo nossa nação, proibindo pagar impostos a César e dizendo que ele mesmo é Cristo, um rei. Acusação política direta, exatamente o tipo de crime que requer resposta romana. Pilatos interroga Jesus pessoalmente. Conversa breve, algumas perguntas, respostas ambíguas ou silêncio. És tu o rei dos judeus? Resposta não nega completamente, não afirma claramente. Filosofa sobre natureza de reino e verdade. Para Pilatos isso não importa muito, não precisa de confissão detalhada, precisa de justificativa legal mínima para a execução que já decidiu fazer. As fontes posteriores registram hesitação de Pilatos, tentativa de liberar Jesus, lavagem de mão simbólica, mas as fontes foram escritas décadas depois, quando o cristianismo estava crescendo dentro do império. Conveniente transferir a culpa de romanos para judeus. O que importa é que Pilatos autoriza a execução. Não porque Jesus é blasfêmio, não porque é culpado de crimes específicos, não porque a evidência é forte, mas porque é prudente, porque elimina risco potencial, porque é mais seguro crucificar um suspeito do que arriscar rebelião. O julgamento é apressado, algumas horas entre prisão e sentença. Padrão normal para casos de segurança durante festivais importantes. Justiça romana pode ser lenta e deliberada em Roma. Em províncias instáveis durante períodos de tensão, é rápida e eficiente. A cruz é escolhida especificamente. Não decapitação rápida reservada para cidadãos romanos, não apedrejamento judaico, crucifixão. Forma de morte pública projetada para humilhar, aterrorizar e advertir. Forma de morte reservada para escravos rebeldes, piratas, inimigos de Roma. Forma de morte que diz, isto é o que fazemos com quem desafia nossa autoridade. A mensagem não é para Jesus, ele estará morto. A mensagem é para as multidões que o seguiram, para o próximo pregador pensando em reunir seguidores, para qualquer um que confunda tolerância romana com fraqueza. A cruz não foi um erro, não foi um acidente, não foi uma explosão emocional de um governador cruel. Foi política de segurança, fria, calculada, baseada em décadas de experiência governando províncias instáveis. E sempre funcionou antes. Pilatos volta para sua residência após autorizar a execução. Problema resolvido. Pode focar em supervisionar o resto do festival sem preocupação com o pregador problemático. Não pensa mais nisso. Por que pensaria?
É só mais um corpo, mais uma cruz, mais uma ameaça eliminada antes de se tornar real. Administração eficiente, exatamente o que Roma espera de seus governadores. Mas lá fora, nas ruas de Jerusalém, as máquinas já estão em movimento que transformarão esse corpo específico em algo que Roma nunca imaginou possível. Via dolorosa. Caminho da dor. Condenado carrega a própria cruz, ou pelo menos a trave horizontal, pelas ruas de Jerusalém até Gólgota, lugar da caveira, colina rochosa fora dos muros da cidade. Execução dentro da cidade é proibida, poluição ritual. Então mortes acontecem aqui, no lado de fora, onde todos podem ver, mas cidade permanece cerimonialmente pura. Jesus carrega a cruz, ou tenta. Relatos dizem que precisa de ajuda. Homem chamado Simão de Cirene é forçado a carregar quando Jesus não consegue mais. Lógico, crucificação geralmente é precedida por flagelação brutal. Chicote com múltiplas tiras de couro, cada uma terminando em pedaços de metal ou osso afiado. Destroça as costas. Homem já está em estado crítico antes de cruz ser levantada. Gólgota. Soldados executam mecanicamente. Já fizeram isso centenas de vezes. Procedimento padrão. Despem o condenado. Humilhação pública é parte essencial. Nudez completa. Dignidade removida antes de vida ser removida. Deitam corpo na cruz. Pregam mãos ou pulsos na trave horizontal. Pregos grossos, ferro bruto. Depois levantam cruz e a fixam em buraco cavado no solo. Impacto quando cruz cai no lugar, desloca ombros. Peso do corpo puxa contra os pregos. Pés são pregados ou amarrados à trave vertical. Posição forçada que torna a respiração difícil. E então, espera. Crucificação mata lentamente. Horas, às vezes dias. Não por perda de sangue, pregos são colocados para evitar artérias principais. Morte vem de exaustão progressiva e asfixia. Para respirar, condenado precisa empurrar corpo para cima usando pernas. Dor extrema, mas necessário. Então o corpo cai de novo. Ciclo continua até músculos não aguentarem mais. Eventualmente, consciência se dissolve, corpo desiste. Tudo isso acontece publicamente, propositalmente. Plateia é parte essencial. Crucificação não é apenas execução. É espetáculo, é teatro de terror, é demonstração de poder. É aula sobre custo de desafiar Roma. Passantes zombam, autoridades religiosas observam satisfeitas, problema eliminado. Blasfemo silenciado, ordem restaurada. Alguns seguidores assistem à distância, horrorizados, impotentes, esperanças despedaçadas. Messias que deveria libertar Israel está morrendo da forma mais humilhante possível, pendurado entre criminosos comuns, exposto, sangrando, sufocando. Nada messiânico nisso, nada divino, apenas homem destruído por máquina imperial eficiente. Jesus morre após algumas horas, relativamente rápido para a crucificação. Talvez flagelação prévia já havia causado danos fatais, talvez desistiu de lutar. Registros não são precisos sobre causa imediata. Mas morte é confirmada. Soldado perfura lado com lança para garantir, procedimento padrão. Corpo permanece na cruz. Normalmente permaneceria por dias. Exposição prolongada é parte da punição. Mensagem continua sendo enviada mesmo após a morte. Mas é véspera de sábado judaico. Corpos pendurados durante sábado causariam ofensa religiosa grave. Pilatos permite que corpo seja retirado e enterrado rapidamente. Concessão menor ao costume local. José de Arimateia, membro do Sinédrio, aparentemente simpatizante, pede corpo, recebe permissão, envolve cadáver em linho, coloca em túmulo cavado em rocha, rola pedra para selar a entrada. Fim. Para Pilatos, caso encerrado. Problema resolvido. Festival pode continuar sem distúrbios adicionais. Para líderes judaicos, ameaça neutralizada. Pregador blasfemo silenciado. Seguidores dispersarão naturalmente sem líder. Para soldados romanos, apenas mais um dia de trabalho. 3 cruzes, 3 corpos, rotina. Para Roma, aquele dia foi eficiente. Resposta apropriada à ameaça potencial. Demonstração clara de autoridade. Aviso para próximos pregadores problemáticos.
Mensagem clara: desafie Roma, morra na cruz. Suas ideias morrem com você, seus seguidores esquecem, vida continua, Roma permanece. Sempre funcionou assim. Judas da Galileia, crucificado, movimento esmagado. Teudas, decapitado, seguidores dispersos. Egípcio anônimo massacrado, revolta terminada. Padrão confiável. Eliminar líder, movimento morre. Simples, eficiente, testado por séculos de governança imperial. Mas para a história, para o futuro do próprio Império Romano, aquele dia não foi eficiente. Foi desastre estratégico de proporções que ninguém presente poderia imaginar. Porque enquanto Pilatos voltava satisfeito para a residência, enquanto líderes judaicos celebravam problema resolvido, enquanto soldados lavavam o sangue das mãos e preparavam-se para a próxima tarefa, algo completamente inesperado estava começando. Algo que Roma, com toda a sua experiência em esmagar rebeliões, não tinha ferramentas para combater. A cruz deveria ser fim, deveria ser ponto final. Deveria ser o momento em que a ideia perigosa morria junto com o homem que a pregava. Mas ia se tornar exatamente o oposto. Ia se tornar começo, semente, fundação de algo que sobreviveria ao império que o matou. E Roma, que dominava corpos, que conquistava territórios, que esmagava exércitos, não tinha absolutamente nenhuma ideia do que acabara de desencadear. 3 dias após crucificação. Seguidores de Jesus escondem-se, aterrorizados, certos de que serão os próximos a serem presos. Movimento deveria estar morto. Líder executado publicamente. Messias crucificado é Messias fracassado. Qualquer um que viu o corpo pendurado sabe, aquele homem não libertou ninguém, não restaurou o reino, não derrotou Roma. Morreu como criminoso comum, humilhado, impotente. E então, as fontes cristãs registram algo extraordinário. Relatos começam: túmulo vazio, aparições, mulheres dizendo que viram Jesus vivo, discípulos jurando que conversaram com ele, comeram com ele, tocaram feridas nas mãos. Não estamos afirmando ou negando verdade dessas alegações. Estamos registrando que o movimento cristão se baseou nelas e que esse fundamento transformou como seguidores reagiram. Roma não se importa com esses relatos. Superstição, alucinação coletiva de seguidores desesperados que não conseguem aceitar derrota. Acontece. Movimentos messiânicos frequentemente produzem histórias estranhas após morte do líder. Eventualmente, realidade se impõe. Pessoas voltam para vidas normais, memória esmaece. Mas algo diferente está acontecendo. Seguidores não dispersam, não desistem, não voltam para Galileia derrotados. Ficam em Jerusalém, reúnem-se, organizam-se e começam a pregar, publicamente, na mesma cidade onde Jesus foi executado semanas antes. Pregam ressurreição. Morte não foi derrota, foi vitória. Cruz não foi fim, foi começo. Jesus venceu a morte. Prova que tudo o que disse era verdade. Prova que o reino de Deus está realmente chegando. Autoridades judaicas prendem líderes, espancam, ameaçam, ordenam silêncio. Eles voltam e pregam mais. Padrão bizarro que ninguém esperava. Movimento sem líder vivo está crescendo, semanas após a execução que deveria ter terminado tudo. E não é apenas crescimento local. Mensagem se espalha. Antioquia, Damasco, Alexandria, Roma. Comunidades surgem em cidades ao redor do Mediterrâneo. Pessoas que nunca conheceram Jesus pessoalmente agora se dizem seguidores dele. Como isso é possível? Roma eliminou o líder. Não havia organização militar, não havia riqueza para sustentar o movimento, não havia território controlado, não havia estrutura política. Todos os ingredientes normais de movimento que sobrevive à morte do fundador estão ausentes, e mesmo assim espalha-se. Porque o que esses seguidores estão propagando não é um programa político que precisa de exército para implementar. Não é uma revolução que precisa de território para consolidar. Não é um culto que precisa de templos para funcionar. É uma ideia, significado, narrativa sobre dignidade, redenção, esperança, que não depende de circunstâncias externas. E ideias se espalham diferente de exércitos.
Exército precisa de logística, precisa de linhas de suprimento, precisa de bases, precisa de recursos materiais. Ideia apenas precisa de pessoa disposta a contá-la e outra disposta a ouvir. E essa ideia específica está sendo contada por pessoas dispostas a morrer por ela. Quando Roma prende cristãos, nome que começam a usar, e os executa, espera que isso termine o movimento como sempre terminou antes. Não termina, fortalece. Martírio torna-se propaganda. Cada execução pública de cristão cantando hinos enquanto morre torna-se uma demonstração de convicção impossível de fingir. Pessoas assistindo pensam: o que essas pessoas sabem que as faz enfrentar morte com alegria? Que tipo de fé produz coragem assim? Curiosidade leva à investigação, investigação leva à conversão, conversão leva a mais mártires. Ciclo se autoalimenta. Roma sabe esmagar revoltas, massacre em escala suficiente sempre funcionou. Destrua liderança, mate seguidores suficientes, eventualmente resistência quebra. Mas cristãos não estão resistindo da forma que Roma sabe combater. Não pegam armas, não defendem território, não organizam exércitos. Apenas continuam pregando, continuam convertendo, continuam morrendo, continuam crescendo. E o crescimento acontece precisamente entre populações que Roma normalmente ignora. Pobres, escravos, mulheres, marginalizados. Mensagem de dignidade universal ressoa especialmente com aqueles que o sistema romano nega dignidade. Promessa de justiça final atrai aqueles que nunca verão justiça nesta vida. Comunidade de iguais é irresistível para aqueles tratados como inferiores. Comunidades cristãs oferecem algo que Roma não oferece: pertencimento que não depende de status, querência mútua, senso de propósito, esperança concreta. E fazem isso dentro do império, não em território inimigo distante, mas em Roma, em Corinto, em Éfeso, em cada cidade importante. Como vírus, metáfora que Roma eventualmente usará, cristianismo se infiltra na corrente sanguínea do império. Não através de conquista militar, através de conversão. Uma pessoa de cada vez, uma família de cada vez, uma comunidade de cada vez. Décadas passam, depois séculos, e o problema que Pilatos resolveu com 3 pregos e uma cruz está agora em todo o império. Imperadores tentam suprimir, Nero culpa cristãos por incêndio de Roma, usa-os como tochas humanas. Diocleciano lança a perseguição sistemática mais violenta da história romana. Milhares executados, escrituras queimadas, igrejas destruídas. Não funciona. Cada onda de perseguição produz mais mártires, mais conversões, mais crescimento. Porque Roma entende poder através da força, controle através do medo, lealdade através do benefício material. Não entende movimento baseado em convicção que rejeita exatamente esses princípios, que encontra força na fraqueza, que vence através da perda, que cresce através da perseguição. Roma sabia esmagar revoltas, tinha séculos de experiência, táticas refinadas, métodos testados, mas não sabia combater significados. Não tinha ferramentas para matar ideias, não tinha estratégia contra um movimento que voluntariamente abraçava o martírio. E lentamente, inexoravelmente, o império que matou Jesus começou a ser transformado pela ideia que Jesus plantou. Não através de conquista militar que Roma respeitaria, através de conversão que Roma não sabia prevenir. O homem morreu naquela cruz em Golgota, corpo destruído, movimento aparentemente esmagado, mas a ideia sobreviveu. Espalhou-se, cresceu, transformou. E 300 anos depois, quando o imperador romano chamado Constantino se converteu ao cristianismo, ficou claro que algo extraordinário havia acontecido. O império absorveu a religião daquele pregador galileu que executou casualmente numa tarde de primavera. Roma venceu o homem. A ideia venceu o império. Constantino, ano 312 da Era Comum. Véspera da Batalha da Ponte Milvia. Imperador romano, ou melhor, um de vários homens competindo pelo título, relata a visão. Cruz. Mensagem. Sob este sinal vencerás. Visão mística genuína ou manobra política calculada?
O efeito político foi absolutamente real. Constantino adota símbolo cristão, vence batalha, consolida poder, emite Édito de Milão legalizando o cristianismo. 300 anos após Pilatos ordenar crucificação de pregador problemático, imperador romano está marchando para a batalha sob cruz cristã. Como chegamos aqui? A trajetória é lenta, mas implacável. Cristianismo cresce de seita obscura judaica para movimento que permeia império. Cresce especialmente entre populações que Roma sempre considerou irrelevantes politicamente. Escravos. Em Roma, talvez 1/3 da população é escravizada. Propriedade humana. Ferramentas que falam. Sem direitos, sem dignidade legal. Vidas completamente controladas por donos. Cristianismo oferece mensagem radical. Mesmo o escravo é filho de Deus. Mesmo o escravo tem dignidade inerente. Mesmo o escravo será julgado igual a senhor no final. Para escravos vivendo sem esperança de liberdade nesta vida, promessa de justiça final e dignidade eterna é poderosamente atraente. Mulheres. No mundo romano, mulheres são subordinadas, propriedade do pai, depois do marido, excluídas de vida pública, educação limitada, funções restritas à esfera doméstica. Comunidades cristãs permitem participação feminina incomum para a época. As fontes sugerem que mulheres podiam profetizar, ensinar em contextos específicos, liderar pequenos grupos domésticos. Não é igualdade moderna, mas é mais dignidade e participação que sociedade romana oferece. Pobres. Império Romano é brutal para classes baixas. Sem rede de segurança social. Doença significa ruína. Velhice significa mendicância. Morte deixa a família desamparada. Comunidades cristãs praticam caridade organizada. Cuidam de viúvas e órfãos. Alimentam pobres. Visitam prisioneiros. Enterram mortos dignamente. Durante pragas que periodicamente devastam cidades romanas, cristãos ficam e cuidam dos doentes enquanto pagãos fogem. Ação que produz conversões em massa. Difícil negar poder de religião cujos seguidores arriscam vida cuidando de estranhos. E há algo mais que atrai convertidos: certeza. Religiões romanas tradicionais oferecem rituais, não respostas. Deuses são caprichosos, oferendas podem ou não funcionar. Vida após a morte é sombria e incerta. Todos descem para Hades cinzento, independentemente de virtude. Cristianismo oferece clareza moral, regras definidas, promessa específica. Fé e arrependimento levam à vida eterna em paraíso. Recusa leva à condenação eterna. Em mundo caótico, incerto, violento, certeza é mercadoria valiosa. E cristianismo oferece comunidade, não apenas durante os rituais, mas diariamente. Cristãos chamam uns aos outros de irmãos e irmãs. Não metaforicamente, literalmente tratam comunidade como família. Em cidades romanas onde maioria vive anônima e isolada, comunidade apertada é extremamente atraente. Mas há um problema fundamental que torna cristianismo inaceitável para Roma: lealdade. Religião romana é cívica. Participar de cultos imperiais é demonstração de lealdade política. Recusar é traição. Cristãos recusam. Não podem participar de sacrifícios a deuses que consideram falsos. Não podem declarar imperador divino quando acreditam que só Deus é divino. Não podem colocar lealdade a César acima de lealdade a Cristo. Isso é desafio direto à autoridade imperial. É rejeição da ordem romana. É sedição ideológica. Daí perseguições. Não por Roma ser intolerante e religiosa, Roma absorveu centenas de cultos, mas por cristianismo fazer algo único, exigir lealdade exclusiva que compete com lealdade ao império. Mas perseguições falham, por séculos falham, e eventualmente alguns imperadores percebem: talvez seja mais inteligente cooptar do que combater.
Constantino não se converte por piedade súbita. Converte-se porque cristianismo oferece algo que o império fragmentado precisa: base ideológica unificadora. No século IV, o Império Romano está rachando. Fronteiras sob pressão constante, economia em declínio, autoridade imperial desafiada repetidamente. Necessidade desesperada de algo que una territórios diversos sob a autoridade central. Cultos imperiais tradicionais já não funcionam. Ninguém realmente acredita que imperador é Deus. É uma formalidade vazia. Mas cristãos acreditam genuinamente. Morrem por sua fé. Organizam-se em rede de comunidades através de todo o império. Têm hierarquia estabelecida: bispos, padres, diáconos. Estrutura pronta para ser instrumentalizada. Constantino legaliza cristianismo. Sucessores vão além, tornam cristianismo religião oficial. Eventualmente proíbem paganismo. Em menos de um século, o império que crucificava cristãos está fechando templos pagãos. A cruz, símbolo de execução humilhante romana, torna-se símbolo oficial do império. Jesus, pregador galileu executado como criminoso, torna-se figura central da religião imperial. A ironia é devastadora. Roma absorveu aquilo que tentou matar. O império que usou a cruz como ferramenta de terror agora marcha sob sua imagem. Mas a absorção não é vitória pura para o cristianismo, é transformação mútua. Cristianismo muda quando se torna religião imperial. Hierarquia solidifica-se. Ortodoxia é imposta por força estatal. Heresias são perseguidas não com argumentos, mas com violência estatal. Bispos tornam-se políticos. Igreja acumula riqueza e poder. Mensagem original, reino que não é deste mundo, dignidade universal, rejeição de hierarquias, fica complicada quando a igreja está no topo da hierarquia, rica em propriedades, aliada com poder imperial. Mas a transformação acontece, inegável, irreversível. E quando o Império Romano finalmente cai, Oceste em 476, Oreste em 1453, o cristianismo sobrevive. Os bárbaros que destroem Roma convertem-se à religião de Roma. Reinos que surgem das ruínas são cristãos. A Igreja preserva fragmentos de cultura romana através da Idade Média. O Império virou memória, ruínas, objeto de estudo. A ideia virou fundação, civilização, realidade vivida. O homem que Roma matou numa cruz transformou o império que o matou. Não através de guerra que Roma respeitaria, através de conversão que Roma não sabia combater. E essa transformação, esse processo que começou com um corpo pendurado numa cruz fora de Jerusalém, moldaria a Europa, moldaria o mundo, inclusive território que estávamos explorando antes deste episódio especial. A Gália, futura Essa França. transformação não parou nas fronteiras do Império. O cristianismo que Roma tentou eliminar numa tarde de primavera em Jerusalém moldou a Europa, moldou o mundo, transformou civilizações que Roma nunca conquistou. Quando bárbaros germânicos invadiram e destruíram o Império Romano do Ocidente em 476, encontraram algo inesperado. A religião de Roma sobreviveu à queda de Roma. Francos, visigodos, burgúndios, ostrogodos, lombardos, tribos que esmagaram legiões romanas, que saquearam cidades, que dividiram territórios imperiais. Todos se converteram ao cristianismo. Não porque Roma os forçou. Roma estava morta. Mas porque a ideia plantada em Jerusalém havia se tornado fundação da identidade europeia. Reis bárbaros perceberam que conquista militar não bastava. Territórios precisavam de identidade. Povos diversos precisavam de língua comum. Reinos emergentes precisavam de legitimidade. O cristianismo oferecia tudo isso. Bispos substituíram administradores romanos. Mantiveram ordem quando o governo imperial evaporou. Organizaram caridade, mediaram disputas, preservaram a alfabetização.
Mosteiros copiaram textos antigos, Virgílio, Cícero, tratados agrícolas, textos legais. Sem monges cristãos, maior parte do conhecimento romano teria desaparecido completamente. A rede episcopal, bispos comunicando-se através de fronteiras tribais, manteve fragmentos de unidade quando o poder político fragmentou-se totalmente. Europa medieval emergiu de fusão entre três elementos: herança romana, tribal germânica e cristianismo. E desses três, o cristianismo foi cola, foi língua comum, foi identidade compartilhada que atravessava divisões étnicas e linguísticas. Roma fez as estradas, o cristianismo deu o mapa moral, os bárbaros deram as espadas. E disso nasceu a Europa medieval. Catedrais góticas se ergueram onde antes havia templos romanos. Universidades surgiram de escolas de catedral. Línguas nacionais desenvolveram-se através de tradução de textos religiosos. Cruzadas, ordens militares, inquisição, reformas, contra-reformas, guerras de religião. Por 1000 anos, a história europeia é incompreensível sem o cristianismo. Reis são ungidos em cerimônias religiosas, poder político e autoridade eclesiástica se entrelaçam. Guerras são travadas em nome de Deus, paz é negociada por papas. Mesmo quando a Europa começa a secularizar, renascimento, iluminismo, revoluções, não consegue escapar completamente da estrutura que o cristianismo criou. Valores que consideramos universais, dignidade humana, igualdade perante a lei, direitos individuais, têm raízes profundas em conceitos cristãos, mesmo que agora sejam expressos em linguagem secular. Instituições modernas, hospitais, universidades, sistemas de caridade, evoluíram de estruturas eclesiásticas medievais. Arte, música, literatura ocidental são incompreensíveis sem entender o cristianismo que as moldou. E tudo isso rastreia de volta àquele momento em Jerusalém. Aquela cruz, aquele corpo, aquela execução que deveria ter terminado o movimento problemático. César conquistou com legiões. Jesus transformou com significado. Império que parecia eterno virou ruína. Ideia que nasceu em província insignificante moldou civilização. Voltemos ao começo. Primavera. Início da década de 30 da Era Comum. Jerusalém. 3 cruzes. Soldados entediados. Mais um dia de trabalho. Para Roma, execução eficiente. Ameaça eliminada. Ordem restaurada. Problema resolvido. Para a história, erro catastrófico. Momento em que o império mais poderoso do mundo plantou semente de sua própria transformação. Roma executou milhares, dezenas de milhares, centenas de milhares talvez, ao longo de séculos de conquistas. Crucificou escravos rebeldes, esmagou levantes, decapitou inimigos, queimou cidades, vendeu populações inteiras como escravas. Métodos brutais, mas eficazes. Império construído sobre violência organizada durou séculos. Dominava da Britânia ao Egito, da Espanha à Síria. Nenhum poder militar conseguiu derrotá-lo de fora. Mas ideia nascida numa província insignificante transformou-o de dentro. Não através de exércitos que Roma respeitaria, através de conversões que Roma não sabia prevenir. Não através de conquista de território, através de conquista de corações e mentes. Não através de força, através de fraqueza que se revelou mais poderosa que força. Roma sabia tudo sobre poder. Sabia conquistar, sabia governar, sabia matar. Não sabia como combater significado, como esmagar esperança, como eliminar ideia que oferecia dignidade a todos que império negava dignidade. E por isso perdeu. Não imediatamente, levou séculos. Império não caiu no dia seguinte à crucificação, mas processo iniciou naquele dia. Semente foi plantada. Movimento que Roma não conseguiu parar começou sua marcha silenciosa através do império. O erro de Roma não foi matar Jesus. Império executava inimigos constantemente, era necessário, era política de segurança razoável. O erro foi achar que matar resolvia. Achar que corpo pendurado numa cruz significava fim de ideia.
Achar que morte de líder significava morte de movimento. Achar que força física era a resposta adequada para desafio ideológico. Roma dominava mundo conhecido com espadas, legiões, cruzes. Perdeu para a ideia sem exército, sem território, sem poder político, sem nada que Roma reconheceria como força real. Perdeu para pregador Galileu, que morreu da forma mais humilhante que Roma podia inventar. E ironia é perfeita, brutal, histórica. Símbolo que Roma usava para aterrorizar, a cruz, tornou-se símbolo de fé de bilhões. Império que parecia eterno é ruína, memória, objeto de estudo acadêmico. Ideia que nasceu em província insignificante, moldou civilização ocidental. Influenciou leis, ética, arte, música, literatura de metade do mundo. Não estamos fazendo julgamento teológico, não estamos declarando verdade ou falsidade de cristianismo. Estamos observando fato histórico. Movimento iniciado por pregador executado transformou o império que o executou. Sobreviveu quando o império caiu, moldou Europa medieval, transformou o mundo. É a história mais improvável que realidade produziu. E começou com um erro. Erro de cálculo de um administrador romano que pensou que estava resolvendo um problema local. Pilatos morreu sem saber que nome dele seria lembrado principalmente por ordenar uma execução. Jesus morreu destroçado numa cruz, aparentemente derrotado. 2000 anos depois, Pilatos é nota de rodapé. Jesus é figura central de religião global. Roma é museu. Cristianismo é força viva. Se você chegou até aqui neste episódio especial, inscreva-se no Ecos da História, porque aqui não contamos lendas edificantes ou mitos confortáveis. Mostramos engrenagens, mecanismos, processos históricos que transformaram o mundo. Mostramos como um império conquistou através de força e perdeu para a ideia. Como o poder militar foi derrotado por significado. Como o homem executado como criminoso transformou civilização. E se você quer entender como o mundo vira império, e como o império vira ruína, e como ideias sobrevivem quando tudo mais desmorona, você está no lugar certo. E em janeiro, voltamos com algo épico, a saga completa da França, desde a Gália de César até a Revolução que mudou o mundo. Veremos como o cristianismo que nasceu em Jerusalém moldou o Reino Franco, como Clovis, rei bárbaro, tornou-se cristão e fundou dinastia. Como bispos substituíram administradores romanos, como mosteiros preservaram conhecimento, como igreja e coroa forjaram aliança que durou 1000 anos. Veremos o nascimento da França medieval, a ascensão dos capetos, as cruzadas, Joana d'Arc, Luís XIV e a revolução que explodiu tudo. Janeiro, primeira temporada, a França como você nunca viu. Porque entender a França é entender a Europa. E entender a Europa é entender o mundo moderno. A história é máquina brutal, tritura civilizações, transforma impérios em pó. Mas às vezes, uma ideia sobrevive, cresce, transforma e muda tudo. Roma achou que estava matando o problema, estava criando o futuro. Até a próxima, no Ecos da História.